Olá, meu nome é Licemari Lessa e vamos falar um pouco hoje sobre gestação e coronavírus. Sou professora da Universidade Federal da Bahia e fui convidada para falar um pouco com vocês sobre as últimas atualizações da gestação e coronavírus. Nossa apresentação vai dispor de alguns tópicos, como a introdução, as manifestações clínicas de diagnóstico, assistência ao pré-natal e parto, tratamento e assistência hospitalar. Não tenho conflitos de interesse. Então, o coronavírus, ele vem da família Coronavidae. E ele tem mais ou menos um período de incubação de 2 a 14 dias, né? Mas a maioria dos casos ocorre em torno de 4 a 5 dias. E mais ou menos uma média de 7 dias seria o seu período de transmissão. Ele foi identificado em dezembro de 2019 na região de Wuhan, na China. Então, as mulheres que têm maior risco em relação ao coronavírus, né, atualmente vem sendo realizados assim, pesquisas e acompanhamentos com essas pacientes, né, mas o que se tem demonstrado é que o risco parece ser muito semelhante a demais pessoas da população, né? Então, mesmo assim, esses dados ainda são poucos dentro da literatura. Com a evolução desses dados, o CDC classificou, devido à vulnerabilidade da gestante por ser imunossupressa, como uma população de risco. E sendo essa população de risco, com sinais de gravidade, essas pacientes merecem ter um acompanhamento e regime hospitalar também. Pacientes que, além de gestantes, são profissionais de saúde também, merecem ser afastados de determinadas funções, justamente por conta desse risco maior, pois tanto o profissional de saúde quanto a gestante hoje é considerado população de risco. Dentre os sintomas, é semelhante à população no geral. A febre e a tosse são sintomas que que foram mais diagnosticados, são as maiores queixas. Mas nós cursamos também com sintomas menos comuns, mas que podem também ter grau de gravidade, como é o caso da dispneia. Mas ela pode ter um quadro como qualquer outro quadro de síndrome gripal. Então, os mais comuns é a febre, a tosse, a mialgia, a fadiga, a dispneia. Mas podendo também ter outros quadros, como cefaleia, como hemoptise, dor torácica, náusea, confusão mental, né, diarreia e anosmia também. Das manifestações clínicas que você colhe na sua história, você vai para o exame físico. Do exame físico, o que a gente pode encontrar nessas pacientes? Estertores, respiração brônquica, né? Também podendo cursar com quadros também de uma gravidade maior, como taquicardia, taquipneia, cianose, queda da saturação. Então, dentre a evolução da doença, né, 80% vão ser mais formas leves, enquanto 20% pode cursar com determinadas formas graves e complicações. Dentre as complicações, nós podemos ter desde a síndrome respiratória aguda grave, como também a lesão cardíaca e a infecção secundária. A letalidade desse vírus pode chegar de 11% a 15% na população geral. Então, a gente precisa identificar primeiro o caso suspeito do caso confirmado. Então, no caso suspeito, às vezes a febre pode não estar presente, né? Ele pode apresentar sintomas gripais, desde aqueles sintomas que a gente já conversou, até alterações piores, como dispneia e alteração da saturação. Já o quadro confirmado, ele tem a dosagem laboratorial. E hoje a gente disponibiliza do PCR, né, que é um teste de biologia molecular, né? E também tem os testes imunológicos, na busca do IgM e do IgG desses pacientes que têm os sintomas, que você acha um caso suspeito e que você deseja confirmar. O caso confirmado seria a positividade do exame de PCR, né, na coleta do SWAB, que nós temos ali aquela figurinha que vocês estão vendo ali na coleta, como também a dosagem de sorologia do IgM e do IgG. Quando você tem um caso confirmado, né, aí você tem que justamente dar orientação para ele, justamente se for forma leve, de um internamento domiciliar, e também ver os contactantes, para que você possa também melhor rastrear esses outros contactantes, se estão com o vírus ou tem um risco maior de se contaminar com o vírus. Então, no caso de uma gestante que chega à emergência com sintomas gripais, nós vamos fazer essa mesma triagem,
né? Se sintomas de gravidade, ao internamento, coleta também do SWAB para PCR. Então, o PCR, ele é coletado justamente por via nasal, né? Via nasofaringe, né? Oral também. E ele é um método hoje que mais conclusivo que a gente tem até o momento. O ideal é colher entre o 3º e o 7º dia, certo? Próximo a isso, então, se você tem um teste negativo, mas mesmo assim, se a suspeita do indivíduo, no caso de nós que nós estamos trabalhando um pouquinho a gestante, for forte, né, a suspeita, vale a pena você repetir de novo esse exame, né? Então, a gente não pode, em nenhuma amostra negativa, em um caso de uma forte suspeita, excluir totalmente. Então, seria interessante você ter uma nova coleta. As mulheres grávidas devem ser testadas para o COVID? Então, na realidade, assim, o ideal seria que a gente pudesse testar a maioria, ou a população como um todo. Mas devido às necessidades, né, gerais, principalmente a nível do nosso país, das nossas deficiências assim, em relação a alguns exames, né? Porque mesmo o Sistema Único de Saúde sendo tão amplo e podendo fazer muito por nós, há uma dificuldade de coleta desse material, de testes em massa para todo mundo aqui no Brasil, por sermos justamente um país em desenvolvimento, né? Então, as recomendações da OMS é que as mulheres grávidas com sintomas sejam priorizadas para os testes, né? Então, nesses casos, tanto a gestante quanto a puérpera, tendo sintomas, o ideal é que se trie esses pacientes, que se faça a busca, né? No caso, assim, da prática, ultimamente, o que a gente tem visto, pelo menos aqui nas nossas emergências aqui na Bahia, no caso mais grave, indicaria a coleta. Então, em casos leves, né, que você também não tem uma suspeita forte, você orientaria a vigilância, notificaria, porque é uma doença que tem que ser notificada, e em piora de sintoma e internamento, aí sim a coleta. Então, foi aquilo que eu falei, mesmo que o teste seja negativo, né, se tiver uma forte suspeita, o ideal é que você colha de novo. Isso a nível de PCR, estamos falando de uma coleta do SWAB, naso e orofaringe. Mas no caso de uma paciente que já tem mais de 7 dias de sintomas, que eu quero ver se ela tem já uma imunidade, e que classificação dessa imunidade, será aguda ainda, será já uma imunidade de longa duração? Então eu vou buscar o IgM e o IgG. Aqui a gente tem um gráfico onde coloca justamente a ascensão do IgM e logo em seguida o do IgG. Isso pode variar muito, tem às vezes perfis de pacientes que eles perduram às vezes o IgM por um mês, né? Mas tem situações que na 3ª semana ele já tende a cair e aumentar o IgG. Então, o que a gente tem que buscar numa gestante que chegue na emergência conosco, né? Além dos sintomas que a levam na emergência, nós temos que ficar atento à influenza, que é um diagnóstico diferencial. O H1N1 também na gestante, ele também mata, então a gente tem que ficar atentar sempre ao caso da influenza. Utilizar os arsenais que você tem, desde a oximetria, a hemogasometria, dependendo da gravidade do caso, né? Você pode até encaminhar essa paciente com a tomografia. É claro que uma paciente já grave, a gente também tem que pensar no bebê, que uma piora desse quadro dela vai também levar ao óbito do bebê e, consequentemente, também o dela. Então, mesmo que a tomografia seja uma situação que a gente contraindica na gestação para fazer por causa do feto, nós temos que ver que numa paciente grave, você talvez tenha que resolver essa gestação para que você possa melhorar a dinâmica respiratória dessa gestante, tentar dar um suporte para esse bebê, porque dependendo se ele for muito prematuro, ele pode, se a gente demorar de dar uma assistência, ele falecer no útero desse tamanho, mas também ao fazer um parto precoce, também ele vai ter a dinâmica da prematuridade que esse bebê vai ter que enfrentar. Então, isso tem que ser muito vigiado, observado, medido, né, nessa questão risco-benefício para a mãe, risco-benefício para o bebê e a aplicação deste exame. Então, outros exames laboratoriais, ver a função renal, função hepática, né, a glicemia é importante, dedímero também, que a gente tem solicitado, ferritina para esses pacientes, né, que são marcadores. A procalcitonina também é outro marcador, o lactato, coagulograma, então são exames que a gente tem que estar solicitando para essas pacientes mais graves. E o raio-x, a gestante pode fazer raio-x? Ela pode, né? Na verdade, o que causaria alterações nesse fetinho em relação ao raio-x, como microcefalia, deficiência intelectual e o crescimento restrito nesses fetinhos, seria uma radiação maior do que 610 miligramas.
Um raio-x, ele tem em torno de 0,0005, então é muito pequeno, então você poderia sim utilizar de raio-x, principalmente numa situação que você ainda tivesse que segurar um pouquinho a tomografia. Embora as imagens podem apresentar no raio-x, né, a maioria deles podem vir também normais. A tomografia, né, ela é melhor do que o raio-x, né, ela é primordial, e aí você tem que avaliar essa situação no caso do gestante, da utilização dessa tomografia. Então aqui a gente tem algumas imagens de um artigo do The Lancet, né? Então todas as mulheres grávidas, incluindo aquelas com infecção confirmada com coronavírus, ele tem direito à qualidade de assistência, a mesma coisa, de pré-natal, de parto, né, do puerpério. Então, não cabe a nós deixar de atender essa paciente nesse momento de pandemia, em hipótese nenhuma. E nem se ela estiver lá com Covid positivo. Então, a gente não pode deixar de assistir essa mulher. Aqui nós temos mais ou menos o segmento de pré-natal, por exemplo, em ultrassom. Ela não vai deixar de fazer as ultrassons dela, né? Ela vai fazer a ultrassom do primeiro trimestre, do segundo. O que pode se intercalar, às vezes, as consultas são com telesaúde. Isso é a orientação tanto pelo Colégio Americano, como pela nossa Federação de Ginecologia e Obstetrícia também. Então, caso essa paciente tenha uma suspeita de síndrome gripal, o ideal é que a gente converse com essa mulher, faça uma consulta por telesaúde, né, e peça para ela ficar em casa por um período, observando sintomas de gravidade para se dirigir à emergência. Nós trabalhamos, por exemplo, no pré-natal da Climédia de Oliveira dessa forma. Então, antes da consulta da paciente, a paciente recebe um telefonema de um colega médico que vai justamente triar sintomas, né, gripais, para ver se dá para fazer a consulta via telesaúde ou se ela pode ir no pré-natal sem se expor outros pacientes também, no pré-natal presencial. Né? Então, o que acontece é que essa paciente tem que ser acompanhada, né? Até porque nós temos outras morbidades que podem comprometer essa mulher, como a pré-eclâmpsia, como diabetes. Então, ela tem que seguir também o fluxo desses atendimentos, né? Dessas possíveis complicações que essa mulher possa vir a ter ou já tem e é acompanhada, como hipertensão, diabetes tipo 2, né? Um lúpus. E o coronavírus, ele não aumentou a chance de você ter uma pré-eclâmpsia e descompensar o diabetes, mas a própria doença, pré-eclâmpsia, diabetes, você vai ter que ter o acompanhamento. O que o coronavírus, ele acabou aumentando a chance dessas mulheres terem foi de trabalho de parto prematuro. Então, aquela mulher que já tem um risco de parto prematuro, a gente está com coronavírus, né, com Covid-19, a gente tem que atentar mais ainda. E a vacina? Temos vacina? Ainda não. Está em andamento, né? Então, entender que vacinas, você vai fazer testes em animais, depois tentar passar em humanos, depois ampliar isso para uma população. E isso não é rápido, né, gente? Então, aqui eu coloquei, não se sabe a rapidez com que a vacina segura e eficaz pode estar prontamente disponível. Então, assim, vocês estão vendo na TV sempre que parece que testou já em humanos e parece ter uma resposta boa. Mas isso é uma outra fase desse ensaio clínico. Então, quando a gente vai aplicar uma medicação nova, ou você vai buscar uma vacina que possa ajudar naquela determinada patologia, existe toda etapas de você testar essa medicação, né? E ver os efeitos adversos, certo? Então, ainda estamos andando, né? Pode ser que até o final do ano, né? Pode ser que o ano que vem. Então, assim, nesse momento, eu acho que a melhor profilaxia ainda é lavagem das mãos, né? Uso do álcool gel quem tiver, uso da máscara, evitar o contato, assim, social. Nesse momento é necessário esse afastamento. Então, assim, manter pelo menos uma distância de 1 a 2 metros. E de acordo com as recomendações que forem colocadas a nível da sociedade, a gente seguindo devagar, tá bom? E o tratamento? A gente tem tratamento, é outra também linha, ainda não. Estão se observando medicações? Cada dia traz um estudo diferente. Então, se você ver os estudos que afirmavam em março, já ficou um pouquinho mais diferente em abril e maio. Então, agora sim estão surgindo mais estudos em diversos lugares do mundo, né? E aí a gente pode ver tal medicação em tal país, o que deu. E isso, com o tempo, você já vai fazer as revisões sistemáticas para poder perceber, será que essa medicação tem um efeito bom? Então, assim, até os estudos também são um pouco difíceis, porque você precisa fazer estudos randomizados, né?
multicêntricos, controlados, e é muito difícil você conseguir fazer isso. O que tem hoje feito são protocolos de pesquisa, né, para tentar depois, com revisões, tentar homogeneizar todas as populações para ver qual é o resultado dessas medicações. Então, hoje, o que a gente tem em andamento? Assim, estão testando antivirais, antibióticos, corticoides, antimalários, antiparasitários, né? Então, ainda não tem uma evidência. Por exemplo, a questão da hidroxicloroquina junto com a azitromicina. Tem um estudo que analisou uma população que usou só hidroxicloroquina e outro que usou azitromicina com hidroxicloroquina. Mas, ainda assim, esse estudo foi de baixa evidência. Então, a gente tem que ter muita cautela ao indicar essa medicação. Porque, além de você saber que momento indicar, eu vou indicar antes da paciente complicar e ir para uma UTI, porque os estudos foram basicamente em pacientes sob regime hospitalar, em protocolo e pacientes em UTI. Então, será que essa medicação será benéfica numa situação pré? Então, a gente não pode afirmar nem que sim, nem que não. Então, mesmo que, eu vou passar mais lá na frente, uma nota técnica que o Ministério deflagrou mais ou menos em maio, início de maio, onde ele sugere que fique a critério do médico decidir isso, né? Então, nós médicos temos que ter muita atenção, saber analisar o que está na literatura, se aquele estudo é de peso, se a evidência é baixa, o ideal é que não se use, né? Mas aí isso tem que ser discutido, muitas vezes até com a própria família, em relação ao que deve ser feito. Você pode questionar, porque a família pode vir para você, doutora, nossa paciente está grávida, a gestante, nossa parente, e aí, vai usar essa medicação? Porque eu vi falando do Ministério que pode usar, aí você vai ter que falar, ó, a evidência é baixa, mas aí fica a critério, quer entrar no protocolo, quer assinar termo de consentimento para poder ver, né? Então, assim, a ciência queria muito dar uma certeza, mas a ciência é a ciência de incertezas, então, assim, a gente tem que testar, tem que ver risco, benefício, probabilidade, e isso, infelizmente, não acontece muito rápido. Então, aqui nós temos o fluxo de atendimento, né, da Febraso, que é a nossa federação, onde se caso chega uma paciente suspeita de sintomas gripais, que você pense em coronavírus, que ela pode estar com Covid-19. Então, no momento que ela chegar, que ela tem sintomas gripais, a gente já tem que oferecer uma máscara cirúrgica para ela, tanto para proteção das outras pacientes ou dela, e assim que tiver uma, tem que modificar. Os profissionais de saúde têm que também já estar com esses parâmetros também, né? Se for um paciente de forte suspeita, o ideal é que você também use já os equipamentos de proteção. A depender da situação, se você for fazer um parto, esse equipamento já vai ter que ter uma proteção maior, deixa de ser uma máscara cirúrgica, o face shield que a gente acaba usando também, e você passa a utilizar, por exemplo, a N95 e uma capa impermeável. E o parto? O parto vai ser a mesma coisa como qualquer outra paciente. Assim como a gente fez o pré-natal semelhante, o que muda hoje em dia um pouco, talvez passar as consultas intercalar com a telemedicina, mas segue os mesmos exames que a gente solicita no pré-natal de risco habitual ou no paciente com diabetes. Neste caso, o parto também é a mesma coisa, ela vai ter livre acesso, no caso o acompanhante que ela escolher, mas sendo que pode ser restrito a determinadas situações. Existe uma norma técnica também a nível do Ministério que ele limitou um pouquinho a entrada de acompanhantes, no sentido de não ficar muitas pessoas, e isso também é para respeitar a questão do isolamento, né? Então, isso vai depender de cada unidade. Tem unidades aqui em Salvador que elas orientam o acompanhante no momento do parto. Então, a paciente tem a livre escolha, ela quer o marido vai entrar, mas no momento do parto, porque a unidade orientou que, tecnicamente, vai ser sonora do parto. Tem unidades que deixam o trabalho de parto e o parto. Então, isso acaba ficando um pouquinho flexível na escolha, dependendo do lugar onde a paciente vai parir. Mas a questão do acompanhamento, a ausculta fetal, os cuidados, o regime de tox, tudo isso permanece como as boas práticas, certo? E ela não tem indicação de cesárea para coronavírus, a indicação é obstétrica. Se tiver indicação de cesariana pela parte obstétrica, vai ter, mas não porque está com coronavírus vai fazer a cesariana. Isso também depende do parto normal da gravidade. Uma paciente que ela está grave, para você submeter um parto normal pode ser mais complicado. Então, esse momento vai depender muito como essa paciente vai estar do ponto de vista hemodinâmico, do avançado do parto dela.
e das condições também, tá? Às vezes você tem um bebê que ele tá pélvico, é o primeiro filho, então geralmente o risco da cabeça ficar presa, né, a cabeça derradeira é grande, então você vai acabar fazendo uma cesariana nesses casos. Então não foi porque o coronavírus indicou a cesárea, e sim, no caso, o pélvico primigesta com risco de cabeça derradeira, por exemplo. Então o parto vai ter a presença do acompanhante, vai ter a possibilidade de analgesia, a necessidade de amniotomia, ocitocina a depender. O que alguns galerares trazem é que talvez você tenha que abreviar um pouco esse trabalho de parto, né? Porque você às vezes não sabe como essa mulher pode evoluir com o processo do vírus. Vigilância fetal sempre, então uso de cardiotópico contínuo. Ah, mas no meu hospital não tem cardiotópico. Você vai fazer a ausculta intermitente, trabalhando ela como alto risco. A ausculta intermitente de 15 minutos no período de dilatação e de 5 em 5 minutos no período expulsivo, né? E essa questão da ocitocina e da amniotomia é justamente uma indicação assim, seletiva, você vai depender do caso que você pode fazer. O terceiro período permanece o mesmo, com a profilaxia para hemorragia, né, o delivramento placentário. E o puerpério, a vigilância. Essa vigilância também tem que ter em relação ao bebê, à amamentação, né, a piora clínica dessa paciente, a manter esse isolamento, né. No momento do parto, por exemplo, o clampeamento imediato cordão, segundo a pediatria, e o afastamento um pouquinho do bebê, mais ou menos 1 metro de distância dela, né, para proteção desse RE. Então, para a equipe, permanece as mesmas condutas de materiais de proteção. No caso, por exemplo, de uma cesárea, né, o uso do N95, o uso das capas impermeáveis, estéreis, e a questão do bisturi elétrico. Então, nos anais de cirurgiões, né, no colégio de cirurgiões, eles orientam diminuir o uso de bisturi elétrico, porque parece haver uma propagação de aerosóis, e como o vírus se propaga pelo aerosol, então poderia aumentar o risco. Então eles sugerem reduzir o tempo, tentar talvez limitar o uso do bisturi elétrico. Mas não muda a incisão, não muda a técnica em outras questões, a não ser que precise se mudar por uma outra questão que não seja o do coronavírus. Aqui, por exemplo, em cirurgias por videolaparoscopia, né, no caso de uma paciente gestante, a gente não vai trabalhar muito isso, né, mas aqui também vem falando quais são os cuidados que a gente tem que ter num paciente que precisa passar por uma videolaparoscopia e os cuidados também em relação ao uso do CO2, ao eletrocautério. Um exemplo seria, por exemplo, uma paciente puérpera que evoluiu com apendicite. E você tem a possibilidade de fazer uma videolaparoscópica nessa paciente. O trabalho de parto, gente, tem que atentar sempre, né? Primeiro, classificar essa paciente. Uma paciente com sintomas leves ou uma paciente com sintomas graves? Ou se essa paciente entrou com sintoma leve, estava em trabalho de parto e evoluiu para sintoma grave. Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Tá sempre buscando a saturação e sinais vitais em caso de piora, quer dizer, uma frequência respiratória acima de 24 impulsões, a frequência cardíaca acima de 125, a saturação menor do que 95, oligúrica, leucopênica. Então, são sinais de gravidade que a paciente tem que atentar, a equipe tem que atentar essa paciente, principalmente no meio. Então, eu estou com uma paciente que eu não tenho uma unidade de UTI no meu serviço, eu vou ter que referenciar essa paciente, dar o primeiro suporte e referenciar essa paciente para a unidade de UTI. Então, via obstétrica, o parto, e tendo toda essa assistência desses pacientes. O que se observou numa revisão com 51 casos, que muitas pacientes, a média de nascimento desses bebês foi em torno de 36 semanas, né? E a média de idade da paciente em torno de 30 anos. E acabou que muitos pacientes que chegaram, né, onde tinha sido feita essa revisão, acabaram sendo indicados cesarianas que eles não entenderam bem o motivo do internamento, da indicação. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o coronavírus não é indicação de cesariana. Você vai depender da clínica do paciente para você definir sua via de parto, ou seja, ela é obstétrica. Aqui eu trago só um fluxozinho que é o da nossa federação, baseado no Colégio Americano, do atendimento a essas pacientes. Esse fluxo você pode encontrar na página da Federação de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO, né? Foi mais ou menos o que eu falei um pouquinho aqui para vocês. Que cuidados devem estar disponíveis durante a gravidez e o parto? Tudo que a gente falou, então respeito, acolhimento, né?
as estratégias de dor, seja não farmacológica, como banhos e massagens. A paciente pode se locomover, né? Ela estando com a máscara dela, né? No isolamentozinho, ela pode se locomover. E o profissional de saúde atentar a questões de proteção e de higiene também. Então, volto a dizer, todas as mulheres com suspeita ou caso confirmado de Covid, elas têm o direito de serem assistidas igual a qualquer outra mulher no seu pré-natal, no parto e no puerpério. E a transmissão vertical? Ela ocorre ou não ocorre? Então, o que não tem ainda uma evidência maior falando de transmissão. O que foi visto em alguns estudos é que alguns bebês parecem estar infectados. O problema é que não se mostrou isso em transmissão placentária, nem em líquido amniótico. Então, a maioria deles publicaram que justamente tinha a presença do recém-nascido infectado, mas que não confirmou a nível de placenta. Então, é como se precisasse ampliar mais essa população. Então, isso a nível do CDC também foi a mesma pontuação que eles colocaram, né, que teve alguns estudos que os RNs testaram positivos, mas que não conseguiu confirmar essa transmissão vertical. E aí isso era mais ou menos na época em março, abril, por aí, quando eles pontuaram isso, né, o risco maior seria só de parto prematuro. Só que aqui foram também uma revisão onde colocou que de 9 gestantes que pariram, né, esses bebês estavam positivos, mas que não confirmou a nível de placenta. E quando foi agora, foi publicado por esse autor aqui, francês, que ele foi um RN que nasceu de uma mãe que estava com sintomas graves de coronavírus, onde o RN nasceu com APGA baixo, né, assim, baixo de 7, com sintomas neurológicos, e aí foi testado, ele estava positivo, e a nível de placenta também foi feito PCR, também positiva, né? Então, é um relato de caso. Então, a gente precisa aqui ter mais casos para que a gente possa firmar isso aí. Mas fica essa dúvida, né? Os outros, tava só o bebê, a placenta não, agora a gente tem uma placenta que foi contaminada. Então, tá ficando, assim, parece ter realmente uma transmissão vertical. Mas é um caso só, a gente não pode fechar ainda, mas fica a suspeita forte. E é isso, quando o bebê nasce, né, então ele pode nascer tanto prematuro, que a gente vai ter os desafios da prematuridade, ele pode cursar com distúrbio de oxigenização, não só pela prematuridade, mas também ele estando contaminado também pelo vírus, né, pode também ter trombocitopenia, distúrbios hepáticos, certo? Então, são sintomas que esses bebês podem ter. Então, nesse ponto que a Febrasal trouxe, nesta época ainda não tinha a presença daquele artigo falando, aquele relato de caso ali, falando de uma contaminação placentária. A amamentação também não muda, gente. Então, o bebê pode amamentar. O que tem que ter mais é cuidado, né? Então, se a gente já fala para aquela mãe que ela vai ter cuidado de lavar as mãos quando está gestante, usar máscara, quando ela tiver puérpera, mais ainda. Então, no momento da amamentação, ela vai lavar as mãos, ela vai cobrir a mama nesse momento da amamentação, tá? De máscara, para ela poder amamentar o seu bebê. Isso aí é o que o CDC traz, certo? E teve situações que a mãe também, com Covid, teve a possibilidade também de fazer sucção com a bomba, né, e ofertar o bebê pela mamadeira. Mas aí entra o conflito porque é aquele hospital que é amigo da criança, geralmente não usam as mamadeiras. Mas a Sociedade de Pediatria coloca que a paciente permanecerá amamentando, porque os benefícios da amamentação, eles superam as outras questões, certo? Então, a gente falou aí do diagnóstico, do acompanhamento de pré-natal, né, do parto, do puerpério, com um pouquinho com a questão da transmissão vertical, com a amamentação e retomando um pouquinho do tratamento. O tratamento, pessoal, é a mesma coisa com o paciente não gestante, entendeu? Então, a gente vai ter esse arsenal ainda que está em dúvida, que as pessoas estão utilizando de protocolos para envolver. Então, aqui, por exemplo, o New England, ele traz justamente a questão de pacientes internados usando a hidroxicloroquina, né? Então, parece não ter benefício da hidroxicloroquina. E a New England é um jornal de peso, né?
Então, aqui nesse artigo foram 63 pacientes que foram incluídos, no braço 32 com hidroxicloroquina, né, para ter uma igualdade dessa amostra. Aí ele coloca mais ou menos como foi feito a dose e o que eles observaram desse paciente internado que parece não ter tido benefício. Aí esse artigo, né, eu acho que ele foi de março. Quando foi mais ou menos agora em maio, né, o Ministério da Saúde, ele coloca algumas questões, né, ele traz essa diretriz, onde ele vem falando, a diretriz está muito legal, né, se você busca no site do Ministério, você pode encontrar, onde ele vem falando de tudo, vem falando de gestantes, vem falando de cardiopatas, vem falando de diagnóstico, dos exames, e vem falando também do tratamento. Então, eu trouxe aqui bem as tabelinhas que estavam lá nessa diretriz do Ministério, né, e coloca justamente sobre as drogas, né. Então, ele coloca que não tem evidência ainda, mas no caso de pacientes confirmados, que o médico com forma grave, que caso o médico faça um protocolo de pesquisa, ele está autorizando a usar, semelhante às pesquisas que estavam sendo feitas nos outros lugares. A questão é que o que as outras pesquisas dos outros lugares que já estavam usando a droga em regime de pesquisa já estão mostrando que parece não ter benefício. A nível de paciente internado, a gente não tem ainda, assim, talvez um segmento dos pacientes não internados. Então, nesse momento, fica muito confuso, a gente tem que ter muita serenidade e sabedoria do que ser feito e discutir junto ao familiar, porque o paciente está grave, então fica difícil a gente discutir com o paciente nessa situação para ele poder decidir, né? Principalmente se ele estiver entubado, sedado, aí a nível seria interessante conversar também com a família. Então, ele na mesma diretriz, ele coloca, falando dos benefícios que são limitados, então são baixa evidência. O que tem visto é que o uso dessas medicações, associação, acho que também com a patologia e tudo, parece ter alguns eventos cardíacos, que a droga já tinha, mas é uma droga antiga, que já se usava muito, que você, assim, fazia seriados, né, de fundoscopia, de eletro para aqueles pacientes. A questão é usar por um determinado tempo maior num paciente que está com o quadro de uma doença, não é aquele paciente que ele só está com lúpus fazendo tratamento com hidroxicloroquina. Mas será que é uma gestante lúpica com Covid? Será como é que ela ia, ao usar a hidroxicloroquina, refletir? Então, ele melhorar ou ia piorar? Então, isso tudo que a gente não tem respostas ainda. Aqui traz outras drogas também, com tratamento experimental, traz a ivermectina também, que parece não ter evidência clínica, né? Embora as pessoas questionem usar ou não usar, porque teve uma resposta boa in vitro, mas é isso, tem que ter estudos, gente, os estudos são muito pouquinhos ainda, né? Tem também retrovirais sendo testados, né? A questão dos IECAs, que parece que facilitam a entrada do vírus na célula, mas a gente vendo a complicação que um paciente cardiopata, por exemplo, uma puérpera cardiopata, que você indica de novo o BRA dela, o IECA, nesses casos vai ter um mau benefício. Então, a gente não pode deixar de dar medicação. Eu estou chamando atenção no caso dos inibidores e o BRA, e o BRA, porque a gestante não pode usar, né? Que a gente sabe que pode dar alterações renais no bebê. Mas no momento que ela se tornar puérpera, que ela estiver lá também com o coronavírus e hipertensa de difícil controle, que você vai ter essa droga como arsenal, você pode usar. Porque o malefício é não usar uma droga dessa e ela continuar tendo um pico hipertensivo e sofrer um AVC é pior. Então, a Sociedade de Cardiologia, ele não orienta a interromper o tratamento, aqueles pacientes que já estão em uso de um captopril, nalapril, sartana, de você suspender por causa do coronavírus, tá? Nessa diretriz, ela traz também o uso de corticoides, né? Então, o corticoide, em algumas situações de choque séptico, tudo pode ser avaliado. Como também o uso dos anticoagulantes, que também parece estar tendo uma resposta boa. Então, tudo, gente, em testes ainda, em protocolos. Falando um pouquinho de corticoide, que eu não falei antes do parto, né, que a gente falou de prematuridade, vai fazer corticoide ou não vai fazer corticoide para o bebê? Não estou falando de corticoide para a mãe que está grávida no UTI. Estou falando daquele corticoide que a gente faz para maturidade pulmonar entre 24 e 34 semanas. A orientação é fazer, tá? Então, a gente vai fazer pelo bebê.
Então, a gente não pode deixar de fazer o corticoide. A não ser que eu tenha uma paciente que seja extremamente grave, com franca insuficiência respiratória, que você tem que pensar em parto, porque você não vai dar tempo de fazer uma tocólise para poder fazer o corticoide, para poder, pelo bebê, porque essa mãe com franca insuficiência respiratória, ela pode morrer, aí você vai ficar sem bebê e sem a mãe. Então, são tudo assim que só vivendo a situação para você ver. A gente está falando de uma situação assim, por exemplo, uma paciente que rompeu bolsa e está com coronavírus com sintomas leves. Então, ela é um caso confirmado, sintomas leves, rompeu bolsa. Essa você vai fazer corticoide, tá bom? São 2 indicações. Tem esse corticoide de maturidade pulmonar por feto, né, entre 24 e 34 semanas. E neste caso aqui de um corticoide de tratamento de paciente grave, isso fica no regime basicamente de UTI, como também o uso de heparina e dessas outras medicações que a gente coloca aqui em teste, certo? Então, também saiu aqui a nível de Brasil uma revisão, né, falando do uso dessas medicações, né? Então, ele orienta que justamente, se você for pensar em usar a hidroxicloroquina, a ivermectina, você tem que pensar em regime de pesquisa clínica, tá? Que é mais seguro para esses pacientes. Quando a gente fala de um paciente grave que chega em franca insuficiência respiratória, você vai ter que pensar em coronavírus, mas não pode deixar de pensar no que sempre existiu, que são as pneumonias comunitárias, e você vai ter que entrar com antibióticos para cobrir essas pneumonias comunitárias, das pneumonias atípicas, e aí entra a azitromicina, entra a ceftriaxona para pneumonia comunitária. Temos que pensar, igual eu coloquei no início da apresentação, do H1N1, e a gente tem que trabalhar o acetonavir também para esses pacientes. Então, isso geralmente tem protocolo, a gente orientando como fazer. Os serviços têm seus protocolos e que droga seguir. Então, aqui também foi outra revisão sistemática que saiu, né, no Jornal de Cuidados de Pacientes Críticos e justamente falando, né, ele fez essa revisão com 23 trials, né, que o uso dessas medicações tem que ser com base em protocolos, em aprovação técnica, né, de acordo com o que a OMS coloca, tá? Para ter maior segurança de controle. Então, isso aí foi mais ou menos o que eu trouxe para vocês terem uma noção do que seria o coronavírus, né, e a gestante, né, o Covid-19 na gestação. Então, é basicamente muito parecido ao que a gente vai fazer de acompanhamento com um paciente não gestante, né, atentando à gravidade, porque é uma paciente que está dentro do grupo de risco hoje, né, nós tivemos casos de morte de gestante, morte de puérpera, né, então a gente tem que trazer essas pacientes para permanecer no pré-natal, vigilantes, o parto tem que ter sabedoria na hora de acompanhar e vigiar essa paciente. E não ter preconceito. Eu tenho observado no atendimento de ambulatório que as pacientes estão muito assustadas, né? Porque quando você fala que está com Covid-19, ou você está marcado, como eu brinco com elas, parece que você está com lepra, ninguém quer encostar, aquela coisa assim. Realmente, a gente tem que ter um cuidado, mas que não deixamos de ter a sensibilidade. Às vezes não precisa também estar grudado no paciente, até porque a gente tem que respeitar o isolamento social. Mas o cuidado, ao respeito e não menosprezar, porque as pessoas às vezes sentem um desprezo pelo olhar. E esse acolhimento pelo olhar também tem que ser, antes de tudo, pelo profissional de saúde que não tem que ter preconceitos, vai respeitar a norma dos cuidados, do afastamento, mas acolher essa paciente, se eu não posso acolher de uma forma do toque, que eu acolha no meu olhar, no meu ouvir esse paciente. Então eu deixo essa mensagem aqui para vocês, cada um na sua missão e no seu tempo. Vivamos com atenção e coração presente, guiados pela razão. Um dia tudo vai parar, inclusive seu coração, mas o que cada um construir estará sempre lá, nas lembranças, nas ajudas, nos seus descendentes. Então é isso, pessoal. O que eu queria deixar a mensagem é que cuidemos um dos outros, cuidemos bem das nossas gestantes, cuidemos de coração, porque as situações que nós podemos fazer o melhor podem ter bons resultados. E mesmo que não tenha aqueles resultados que a gente espera, né, de um bebê que acaba morrendo, ou de uma mãe que a gente faça tudo e não consiga tê-la presente mais com a gente, mas que a gente fez o nosso melhor. E busquem sempre acolher seus pacientes, com toda a segurança para ela, para nós,
né, com todos os EPIs, com todas as técnicas, né, de isolamento, mas não deixamos de prestar a assistência a essas mulheres com a qualidade, independente de qualquer doença, mesmo que seja o coronavírus. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi uma aulinha muito grande que teve que ser passado rápido e que eu tenha que vocês possam receber essa mensagem, transmitir essa mensagem aos outros que estejam junto a vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade.